backtracking de hoje vai ser com emoção e reviravolta. Eu vou contar uma história que talvez seja a minha maior história de conquista e o melhor exemplo que eu posso dar para você de por que você deve continuar acreditando no seu sonho até o último minuto. Finalmente eu trago para o canal a história de como eu fui aprovado no Instituto Militar de Engenharia. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de como eu fui aprovado no IME, passando pelos principais desafios e também as principais ajudas que eu obtive nessa trajetória. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz o meu ensino médio no Colégio Naval. Eu já contei aqui em alguns vídeos o contexto que me levou a ter o sonho de ingressar na Marinha e também quais foram os motivos, que eu saí dessa carreira, que eu desisti de ser oficial de Marinha. O fato é que eu não desisti da carreira militar naquele momento. Então, no vídeo que eu falei sobre quando continuar e quando desistir, eu comentei sobre alguns eventos que me fizeram pensar em estudar no Instituto Militar de Engenharia, o IME, ou no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, dando então um viés mais tecnológico para minha carreira. No final do meu segundo ano, eu decidi que eu ia prestar vestibular para Engenharia de Computação, que é um curso que tem tanto no IME quanto no ITA. Eu decidi focar os meus estudos mais no IME, e eu só estou destacando isso aqui porque, embora seja a prática comum das pessoas que estudam para esses vestibulares fazer tanto a prova do IME quanto a do ITA, elas são provas bem diferentes. Então, se você tiver um foco, uma preparação específica para aquilo que você mais deseja, isso vai te ajudar. Mas enfim, a minha preparação ela foi bem atípica, porque eu estava estudando no Colégio Naval, que funciona em regime de internato em Angra dos Reis. Então eu passava a semana inteira confinado lá, de segunda a sexta, e só podia sair nos finais de semana. Além disso, por ser uma escola militar, o Colégio Naval tinha a rotina completamente preenchida. Então a gente acordava de manhã, às 6 horas da manhã, aí arrumava a cama, enfim, se arrumava ali para tomar o café, em seguida tinha as aulas, depois no período da tarde tinha instruções militares, tinha formatura, tinha que fazer treinamento físico militar, enfim, era tudo bem preenchido, Na noite, depois de jantar, tinha um período que você tinha que ficar obrigatoriamente dentro de sala de aula para estudar, e aí depois você tinha uma ceia e finalmente terminava o dia, você podia subir para ter a hora do descanso. Então, durante a semana, das 6 horas da manhã até as 22 horas da noite, o meu dia era todo ocupado. Na sexta-feira acabava mais cedo, acabava ali por volta das 17 horas, tinha uma sexta-feira por mês que acabava meio-dia, mas enfim, era sexta-feira ali, você tinha que sair de Angra dos Reis para o Rio de Janeiro, no meu caso para São Gonçalo, tinha todo esse tempo de deslocamento e o cansaço, então não era uma coisa que você podia aproveitar tanto. E aí talvez a pergunta óbvia a se fazer seja, mas por que você continuou no Colégio Naval se você sabia que você queria passar no IME? E como eu já falei aqui em outros vídeos, a vida não é tão simples assim, Então você tem que analisar o contexto específico de cada pessoa. Então no meu contexto, existia uma restrição financeira, porque no Colégio Naval eu recebia uma ajuda de custo e não dava custo aos meus pais. Mas se eu saísse de lá, para de repente fazer um cursinho, para estudar fora, enfim, ter mais tempo livre para isso, eu tanto ia deixar de receber, como ia passar a dar custo aos meus pais. E além do fato de que cursinho não é uma coisa barata, tem toda a estrutura de custos de transporte, de alimentação, essas coisas. E eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Além disso, também existia uma certa pressão, vamos assim dizer, de você estar abandonando uma carreira, Então ali no Colégio Naval eu já tinha a possibilidade de ir para a Escola Naval e me formar oficial de Marinha e ter uma ascensão social em relação aos meus pais. Então eu estaria abrindo mão de uma carreira por ter uma possibilidade de passar em um concurso. Então nesse momento havia sim um receio dos meus pais de que eu deixasse o colégio para me dedicar integralmente aos estudos e de repente não passasse, enfim, tivesse algum problema. Tudo isso fez com que eu decidisse fazer o concurso do IME enquanto ainda estava no Colégio Naval. E eu vou te dizer que as perspectivas das pessoas ao meu redor, elas não eram muito positivas, Os meus colegas de turma não acreditavam que eu ia poder passar. Assim, as pessoas reconheciam, cara, você é um cara muito inteligente e tal, mas é impossível. A sua rotina está toda ocupada aqui. Tem muitas pessoas que também eram muito inteligentes e que vieram antes de você que não passaram. Então, lá dentro do colégio rodava algumas histórias, de pessoas aí lendárias que tinham notas muito boas, não sei o quê, pessoas que, enfim, marcaram seus nomes ali dentro e que não conseguiram passar nesses concursos, seja porque não passaram mesmo na prova, ou porque havia ainda um outro problema, que era que você tinha que conseguir autorização do comando para conseguir fazer essas provas. Então, como militar, você precisava de autorização para se inscrever num outro concurso, e o fato de que o IME tinha as provas durante a semana
complicava ainda mais, né? Porque o Colégio Naval funcionava em internato, então eu precisava realmente de uma autorização para ficar uma semana fora do colégio para poder fazer as provas. Então em 2009, meu último ano do Colégio Naval, ninguém conseguia lembrar de uma história de alguém que tivesse feito essa trajetória, né? Que tivesse conseguido passar direto do terceiro ano do Colégio Naval para o IME ou para o ITA. Então isso reforçava essa crença desanimadora das pessoas que achavam que eu realmente tinha que sair de lá e, enfim, fazer um cursinho e estudar um tempo fora para conseguir passar. Apesar disso tudo, eu contei com algumas ajudas bem importantes nesse processo. Então tinha um amigo lá no Colégio Naval, o Guilherme, que acreditava. Então ele tinha alguma esperança ali de que seria possível e ele comentou comigo que conhecia um cursinho aqui no Rio de Janeiro que era muito bom nessa preparação, era o curso Roquete. Então ele me levou lá e eu fiz uma prova, né, para ver se eu conseguia ganhar bolsa, esse tipo de coisa. Era português e matemática que tinha que fazer, alguma coisa assim, né? Fiz na hora mesmo. E aí o próprio professor Roquete, que era um professor bem velhinho, ele era oficial da reserva do Exército, tinha feito a Academia Militar das Agulhas Negras e também o Instituto Militar de Engenharia. Ele foi conversar comigo, né, sobre o meu desempenho e o que eu queria, enfim, como que ele poderia me ajudar. E aí ele comentou que ele gostou, né, da prova, gostou do resultado e que eu poderia ter uma bolsa de 100% para estudar com ele no ano seguinte, né? Então isso foi no finalzinho do segundo ano, em 2008, e eu queria então a ajuda dele ali para 2009. E o que eu falei para ele é que na verdade eu iria continuar no Colégio Naval durante o terceiro ano e que eu queria apenas pegar o material dele, né, o material que ele produzia e poder fazer as provas de simulados que ele aplicava aos sábados. Então, sábado de manhã tinha aula, eu iria assistir, sábado à tarde tinha simulado, eu queria fazer aquelas provas. E essa era a ajuda que eu queria, né? Gratuitamente, assim. Então, já que eu posso ter uma bolsa de 100%, eu quero poder vir pegar o material e fazer essas provas de graça. E ele falou, cara, você não vai passar. Você não vai passar. E ele foi assim bem enfático, até me assustei um pouco na época, porque ele era bem sério, assim, e falou, cara, você não vai passar. E eu falei, não, mas eu vou fazer então. Tudo bem, você pode falar o que você quiser aí, mas você não vai passar. No ano seguinte, né, você pode tentar, em 2009, e no ano seguinte eu vou estar aqui de braços abertos te esperando, caso você queira ter a bolsa de 100% para estudar comigo. Porque não vai dar certo esse processo. E foi uma conversa, assim, bem longa, em que ele insistiu bastante nessa tecla de que não daria, de que, enfim, eu não ia conseguir passar naquele processo que eu estava me iludindo. E, assim, algumas pessoas podem ter uma má impressão disso. Na época eu não lembro exatamente o que eu pensei, assim, mas vendo como todo o processo se desenrolou depois, ao longo daquele ano, né, eu entendi que ele queria me testar ali, né, ele queria entender se a minha motivação era realmente forte, se eu ia realmente conseguir me manter firme, o que é algo realmente muito difícil, né, porque tem toda essa rotina que está te consumindo durante a semana, mas esse objetivo que não é um objetivo tranquilo, né, que muitas pessoas estão se preparando aí há anos até, tem gente que presta vestibular 3, 4, 5 vezes, e eu teria que conseguir uma vaga dentro de todo esse contexto. Então as chances de você se cansar e desistir realmente eram altas. Mas eu estava bem determinado, eu continuei brigando com ele ali, dizendo, cara, eu vou passar, assim, só me deixa fazer esse negócio aqui que eu tenho certeza do que eu quero, tá? E no fim das contas ele viu que não ia me convencer, então ele falou, tudo bem, e me deu 2 conselhos. O primeiro deles era para ler o Salmo 91. Então esse é um conselho que eu levo até hoje, na verdade, eu leio o Salmo 91 com bastante frequência. E o segundo era que eu não devia deixar de lado as coisas do Colégio Naval. Já que eu iria continuar lá no Colégio Naval, eu devia continuar estudando geografia, história, enfim, as outras coisas que não iriam cair no vestibular do IME e me dedicar da mesma maneira que eu vinha me dedicando às atividades do colégio. Ele falou que eu devia isso ao Colégio Naval, que eu devia isso à Marinha e que eu deveria, então, honrar esse compromisso. E eu falei, beleza, tudo bem, vou ler o Salmo 91 e vou manter o meu compromisso com a Marinha. Daí, naquele período, ainda no final do segundo ano, eu comecei a passar em sebos e comprar alguns livros que eu achava que eram bons, né? Então, o Colégio Naval, por um lado, ele me dava essa desvantagem de realmente não ter tanto tempo e energia, né, para focar nos meus estudos para o IME, mas, por outro, ele me deu uma educação de base muito boa. Então, já desde o primeiro ano, ali, a parte de matemática, de física do Colégio Naval era muito forte, química nem tanto, e português e inglês também ali eu conseguia me desenrolar muito bem. Então essas eram as coisas que
que caíam basicamente ali no concurso do IME. Então eu comecei minha preparação em matemática com a série de livros Fundamentos de Matemática Elementar, que eram os livros que a gente utilizava, os livros didáticos realmente do Colégio Naval. E eu dei sorte, né, que quando eu estava indo para o terceiro ano, eles estavam atualizando as versões dos livros que tinha no Colégio Naval. Então a gente tinha os livros por empréstimo lá, não precisava comprar. A gente realmente pegava os livros no início do ano, né, acautelava, né, então assinava um termo lá e tal, e no final do ano devolvia. E como eles estavam fazendo a troca das edições, quando eu estava ali em 2009, eles estavam distribuindo gratuitamente para quem quisesse pegar ali no colégio as edições antigas. Então eu consegui quase todos os livros dessa série Fundamentos de Matemática Elementar pelo próprio Colégio Naval. Os que eu não conseguia ler, eu comprei em sebo. Tinha também tópicos de física, que eu achava que tinha alguns exercícios bem fortes ali, aqueles exercícios nível 3 e para raciocinar um pouco mais. Então também fui atrás desses livros no sebo. Teve algumas outras recomendações específicas de professores que eu fui atrás, né, perguntando, poxa, o que o senhor recomenda para aprender isso ou aquilo? E para Química eu fui atrás dos 3 volumes do livro do Geraldo Camargo, que tinha um pouco a mais do que a gente via ali no colégio, mas também não era o suficiente ali para um concurso tipo do IME. Então a minha preparação começou ali em novembro, dezembro de 2008 com esses livros, né? E seguiu no ano seguinte, quando começou o cursinho, com as listas de exercícios, com os materiais que eram distribuídos lá. Então realmente fiquei nesse esquema em que eu ia para o Colégio Naval domingo à noite ou segunda pela manhã, saía de lá na sexta-feira à tarde, e se eu saísse sexta-feira meio-dia, assim, o mais cedo que a gente conseguia, se eu saísse por esse horário, eu ia direto pro cursinho, porque o cursinho acabava tipo 9 da noite, tá? Então eu chegava no Rio de Janeiro tipo 4, 5 da tarde, assim, ficava até 9 da noite, depois ia lá para São Gonçalo para casa, para no sábado de manhã estar de novo lá no cursinho para ter aula pela manhã e no período da tarde fazer os simulados. E durante a semana no Colégio Naval, eu estudava em cada brecha possível. Então eu andava com algumas folhas de exercícios, que às vezes eu copiava mesmo à mão, se fosse um exercício de livro, alguma coisa assim, para ser uma coisa bem compacta. Então, tipo, tinha uns 3 ou 4 exercícios que eu queria fazer, né, queria pensar sobre eles, estavam ali na minha mão, e tinha mais uma outra folha em que eu poderia utilizar como rascunho, como alguma coisa para começar aquela resolução. E eu andava com esse negócio assim no bolso ou com uma pastinha, sabe? E aí, tipo assim, café da manhã. Cara, o período do café da manhã tinha um período que a gente passava ocioso ali na mesa que não podia sair, né? Então você entrava, tinha toda uma cerimônia, né? Tinha uma formatura, não sei o que, permissão, pá. Aí entra, aí pega o que você vai pegar pra comer, pô, comia rapidinho ali, e aí tem um período que você não pode sair também. Nesse período ali eu tava resolvendo exercício. Aí tinha o período entre o café da manhã e o início da aula. Eu tava resolvendo exercício. Ou tava conversando com alguém sobre exercício. Então, felizmente, eu não fiz essa preparação sozinho. Teve mais 2 amigos que também toparam essa aventura de fazer esse concurso, o Daniel e o Augusto. Então a gente trocava ideia de vez em quando ali, né, quando tinha um tempo. Então, durante as aulas também, tinha os intervalos das aulas, eu parava então para tentar fazer um exercício. Quando tinha, enfim, todas as brechas que você conseguia imaginar aí de tempo, eu consegui colocar exercício. Às vezes até pouco depois ou pouco antes ali de iniciar a atividade física, essas coisas. Eu tentava estudar para o Colégio Naval dentro do período de estudo obrigatório, então ali entre 7h30 e 9 horas da noite, parte da rotina era chamada estudo obrigatório. Então você realmente tinha que entrar na sala de aula e ficar lá parado estudando, né? Então nesse período eu aproveitava para estudar as disciplinas aqui do Colégio Naval, as coisas que tivessem sido cobradas nas outras disciplinas. Em geral, matemática, física, as coisas que iam cair no concurso eu já estava mais à frente mesmo. E depois que acabava o estudo obrigatório, então tinha a ceia às 9 horas, levava ali mais uns 15 minutos para você estar liberado, e às 10 horas tinha o silêncio. Então, ao invés de subir para o alojamento, né, umas 9h15, 9h20 para ir descansar, eu voltava para a sala de aula para ficar estudando até mais ou menos meia-noite. Então, dormia ali de meia-noite e pouco até 6 da manhã para recomeçar a rotina novamente. Uma outra ajuda importante nesse processo foi a do professor Leonardo Mota, que é um dos professores de física do Colégio Naval. Então o professor Leonardo ele estava interessado em incentivar os alunos a fazerem as provas da Olimpíada de Física, né? A Olimpíada Brasileira de Física e outras Olimpíadas relacionadas. E aí, por conta disso, ele começou a dar aulas de noite para quem tivesse interessado, assim, por conta própria mesmo, sem ganhar nada a mais com isso. Simplesmente pegava ali uma sala e começava a dar aulas de física e resolver problemas e tal.
E como tinha eu, o Daniel e o Augusto que estavam interessados em fazer essa prova do IME, né, e a cobrança é bem elevada, como nessas Olimpíadas, então foi uma coisa que teve muita sinergia ali. Então ele gostou, queria ajudar a gente com aquilo também. Então ele dava as aulas, a gente conseguia tirar dúvidas, às vezes a gente agarrava em algum exercício que a gente estava tentando resolver ali de prova e tal, chegava para ele explicava. Então isso foi algo que ajudou muito a gente a evoluir e também deu resultado na Olimpíada de Física, né? Eu fiquei com menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Física e o Daniel pegou a medalha de bronze, se não me engano. Outro fator interessante que aconteceu em 2009 a favor dessa minha empreitada foi que houve uma mudança grande no comando do Colégio Naval. Então vieram vários oficiais novos ali pro colégio, oficiais muito bons. Eu cheguei até a comentar no vídeo que eu falei sobre por que eu desisti, né? Por que eu saí da Marinha. E, assim, eles tinham a mente mais aberta, porque o problema é que lá dentro, né, existia, e talvez exista até hoje na Marinha como um todo, nessas escolas, um certo preconceito em relação à pessoa que quer sair. Elas começam a ser vistas com maus olhos. E a troca do comando foi importante porque as pessoas que chegaram, elas não tinham essa visão. Elas viam como uma coisa normal, como deveria ser, né, realmente. Então foi mais tranquilo para eu conseguir autorização para poder fazer a prova do IME nessas circunstâncias. E eu também não tinha que esconder que tinha um outro objetivo com medo de ser prejudicado. Então eu segui a minha preparação nesses termos até o dia da prova, que acontece em outubro. Na minha época era uma fase só, uma fase única, né? Tinha uma prova objetiva na segunda-feira, que era eliminatória e também classificatória, mas se você não fizesse metade das questões, né, dessa prova objetiva, você não teria corrigido as suas provas discursivas. Então tinha que acertar metade das questões na prova objetiva e também um mínimo dentro de cada uma das disciplinas ali. Então não adiantava você zerar matemática e gabaritar as outras, por exemplo. E aí as provas discursivas, elas vinham nos dias seguidos. Então, na terça-feira, matemática, quarta, física, depois química, e na sexta-feira vinha português e inglês junto. E é agora que a coisa começa a dar uma reviravolta. Então, eu fiz a prova objetiva na segunda-feira, foi uma prova bem difícil. A prova daquele ano, na verdade, como um todo, ela foi bem difícil mesmo. Se você procurar aí as provas do IME de 2009, principalmente ali em matemática, a coisa foi bem complicada. E quando eu cheguei em casa mais tarde, eu fui logo procurar o gabarito. Eu não lembro se o gabarito oficial mesmo já tinha saído naquele mesmo dia ou saía no dia seguinte, mas já devia ter uns gabaritos extraoficiais ali dos cursinhos, esse tipo de coisa. E para minha surpresa, né, quando eu olhei o gabarito, eu vi que eu tinha sido eliminado. Então eu tinha acertado, sei lá, 21 ou 22 questões das 40, então atendi esse critério de fazer pelo menos metade das questões objetivas, mas eu não tinha acertado o mínimo necessário para matemática. Então, sei lá, eu acho que tinha que fazer no mínimo 6 questões de matemática, ou 7, e eu fiz 5 ou 6. Enfim, fiz uma questão a menos de matemática do que eu precisava para ter as minhas provas discursivas corrigidas. Então, na terça-feira, no dia seguinte, eu fui fazer minha prova discursiva de matemática, já sabendo que eu tinha sido eliminado por conta dos critérios da prova objetiva. E eu segui mesmo assim, né? Eu fui lá, cara, então eu vou fazer a melhor prova que eu puder fazer, do mesmo jeito, porque no mínimo isso vai servir como experiência. Se eu quiser tentar de novo no ano que vem, vai ser com essa experiência adquirida. Então eu fui lá, fiz a prova, eu percebi que a sala ela já estava mais vazia, né? Então teve pessoas que desistiram e na verdade foi esvaziando ao longo do tempo, tá? Então no dia seguinte da prova de física estava um pouco mais vazia, na de química também. Chegando em português e inglês ali tinha bem menos gente do que começou. Mas eu mantive ali a minha fé de que as coisas elas acontecem de maneira perfeita, né? Elas acontecem da forma como tem que ser. Eu tinha feito a minha parte, tinha empregado todo o meu esforço durante vários meses, na verdade desde o final, né, do ano anterior. Tinha ido atrás do cursinho lá que meu amigo tinha indicado, tinha conversado com o professor Roquete, estava fazendo as aulas à noite lá de física com outro professor, fiquei estudando dentro de uma rotina bem estressante durante todos aqueles meses. Cara, eu tinha feito realmente o máximo que eu podia fazer, então o que eu podia fazer ali naquele momento era continuar dando o meu máximo, né? Realmente fazer aquelas provas e seguir a vida. Então beleza, fiz as provas e tal, e depois de um tempo saiu o gabarito definitivo. Então o IME tinha divulgado um gabarito preliminar da prova objetiva, então era uma informação oficial, mas estava sujeita ainda a recursos. E depois desse período de recursos, eles resolveram reconsiderar umas 2 questões. E uma dessas questões era de matemática e eu ganhei. Então por conta dessa reconsideração, né, após os recursos,
eu atingi o critério mínimo para que minhas provas discursivas fossem corrigidas, então ainda estava no páreo. Nesse momento só me restava esperar o resultado das outras provas, né? Eu até segui estudando porque ainda tinha a prova do ITA, que seria em dezembro, mas, cara, é um período que você está realmente bem cansado. Esse período pós-prova do IME ali, se o seu objetivo ele não for realmente o ITA, né, concretamente aquilo, é muito difícil você manter a motivação para continuar estudando para fazer a prova do ITA. Mas eu continuei estudando ali com um pouco menos de intensidade do que antes, mas seguindo uma rotina porque eu ainda iria fazer outra prova. Então, no começo de dezembro, saiu o resultado da prova do IME, e era numa segunda-feira, se não me engano, e tinha uma cerimônia que tem até hoje, né? Não sei, esse ano provavelmente não vai ter por conta do Covid, mas tradicionalmente o IME faz uma cerimônia dentro do auditório em que ele vai revelando o nome dos aprovados. E aí eu pedi permissão mais uma vez para ficar no Rio de Janeiro pela manhã da segunda-feira ali, né? Para poder chegar mais tarde lá no Colégio Naval e poder acompanhar essa cerimônia. Eu consegui autorização, fui lá no IME e assisti a cerimônia. Resumindo muito, eu consegui ver o meu nome, que era uma situação muito feliz. Mas ele estava na colocação número 85 e eram 54 vagas ali para o concurso na ativa, né? Para quem tinha selecionado ter a carreira militar. Eu continuei com muita esperança, porque no IME acontece uma situação bem atípica, que eu não vejo em outros concursos, que é ter muita desistência. Então, tem pessoas que só querem o ITA, por exemplo, mas elas prestam os 2 vestibulares, até para dar nome para o cursinho, esse tipo de coisa. Então, né, tem mais um nome ali na lista de aprovados. E aí, ela passou no IME e depois vai lá para frente, faz o vestibular do ITA, e mesmo se ela não passar, ela não abre mão. Ela não vai, ela fica mais um ano estudando para tentar o ITA novamente. Tem algumas pessoas que realmente não querem nem IME nem ITA, mas estão ali em algum outro rolê que eu não entendo, e fazem esses concursos, passam e também não vão. Enfim, o fato é que existe realmente bastante desistência ali, e olhando assim para os históricos, né, dos anos anteriores, eu estava com bastante esperança de que na colocação 85 eu poderia entrar. Uma outra coisa interessante, né, que é um fato importante para essa edição do concurso, é que realmente naquele ano o concurso foi muito difícil. Então não estava exagerando, tá, gente? Quando eu falei ali da questão da prova objetiva e de matemática, que foi muito difícil. E a prova disso é que não teve muitos candidatos aprovados, sabe? Então, assim, tô falando de aprovado mesmo, nos critérios mínimos da prova, não é dentro das vagas, não. Então, tinha 54 vagas e no final de tudo, depois dos recursos e tal, teve 114 aprovados para as vagas da ativa. Apenas 114 pessoas conseguiram obter o critério mínimo de ter média maior do que 5 e não tirar menos de 4 em nenhuma das provas. Cara, de todos os candidatos, só 114 aprovados. Foi muito difícil esse concurso. Nessa classificação final, depois dos recursos, que eu ingenuamente não escrevi nenhum, eu caí para a colocação número 105. Infelizmente, os outros colegas do Colégio Naval que fizeram concurso comigo não passaram nesse ano. O Daniel, ele tentou mais uma vez no ano seguinte e foi aprovado, então ele entrou no IME e se formou um ano depois de mim. E o Augusto, ele realmente desistiu. Na verdade, o Augusto era um cara que ele estava até motivado ali com a carreira na Marinha, mas ele gostava muito de matemática, ele estava achando que ele podia, de repente, trocar de área por conta disso. Mas ele seguiu na Marinha, hoje é fuzileiro naval e ele está bem contente com essa trajetória. Com esse resultado, apesar de não ter a certeza, né, das coisas, eu pedi demissão da Marinha, então retornei lá para o colégio no começo de janeiro, eu acho, para fazer, né, iniciar o processo de baixa e tal. E as pessoas perguntavam, tá, mas em que colocação você tá? Eu falava assim, 105. Quantas vagas? 54. E as pessoas continuavam com descrença. Pô, mas tu vai sair mesmo, não sei o que e tal. Eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Então mantive a minha fé ali até o último minuto. E, de fato, por conta dessa situação atípica, de ter poucos candidatos que foram aprovados, o IME chamou para o período de adaptação todos os aprovados. Então ele chamou lá os 114 da lista e apareceram, sei lá, 60 e poucos. Então metade ou um pouco mais da metade ali, né? Então ficou ali uma apreensão, né, nesse período de adaptação, porque você estava ali fazendo as atividades, mas não tinha certeza se ia entrar ou não, né? E, inclusive comigo, né, nessa relação assim de excedente, que agora estava bem mais perto de entrar, mas ainda tinha, né, algumas pessoas como excedente, comigo tinha a própria Kise, que estava algumas colocações abaixo, também o Ricardo Freire, que era o último ali, né, o 114º candidato. E eu cito ele aqui agora porque ele também tem um canal aqui no YouTube, o canal Um Pequeno Passo.
E é muito curioso você olhar para essa relação, né? Eu estava olhando para ela e reconhecendo alguns nomes, né? No começo não fazia nenhum sentido que você não conhecia ninguém, mas agora eu vejo as pessoas que de fato entraram e que contaram, né, uma história ali junto comigo dentro daquele instituto. E é curioso você perceber, né, como que a gente tem um mecanismo de avaliação das pessoas que algumas pessoas julgam meritocrático, mas que não é bem assim, né? Quando você realmente olha para como que aquelas pessoas vão desempenhar os trabalhos. Então, o fato do cara ter sido ali o 114º, ou mesmo eu, a Kizzy, que estávamos ali como excedente, não quer dizer necessariamente que nós somos menos qualificados do que os outros candidatos que estão acima, né, na colocação para exercer aquele trabalho, enfim, para estudar ali, para ser um bom engenheiro militar. Foi simplesmente circunstâncias daquele momento, né, daquele ano e do concurso como ele se desenrolou. É claro que isso tem uma forte relação com o esforço, com o estudo, todo o conhecimento que você conseguiu acumular, né, e a bagagem que você construiu até ali. É claro que tem. Mas o que eu estou dizendo é que tem vários outros fatores que determinam, né, aquele resultado. Então, por exemplo, lá no cursinho tinha muitas pessoas que eu tinha certeza que ia passar. Cara, essas pessoas sempre estão na minha frente no simulado, sempre são a elas que eu recorro, que eu peço ajuda quando eu tenho alguma dificuldade, e elas não passaram. Então, infelizmente, não é só o conhecimento, né? Tem outras questões ali, enfim, como é que você está no dia da prova, como é que você lida com aquele nervosismo, ansiedade, até mesmo questões familiares, questões do seu contexto como um todo. Então não passar num determinado ano ou ficar numa colocação pior, isso não tira nenhum mérito seu, tá? Você pode continuar aí de cabeça erguida. Inclusive, o Ricardo Freire, né, eu achei bem curioso que ele tenha sido o último aqui dessa relação, porque ele saiu numa reportagem aí, deve fazer 1 ou 2 anos, como um brasileiro que gabaritou um mestrado lá na Itália. Então, o Ricardo Freire, ele trabalha hoje como engenheiro aeroespacial, ele fez um mestrado em engenharia aeroespacial lá na Universidade de Roma, uma universidade bem tradicional na área, e ele se formou com todas as honras de lá. Você não ouviu errado, eu não confundi em gabaritar uma prova e gabaritar o mestrado. O cara gabaritou o mestrado, entendeu? O cara tem as notas máximas de tudo. Felizmente, essa história acabou bem para todos nós, né? Então, naquele ano, tanto eu como a Kizzy, o Ricardo, enfim, as pessoas que estavam ali como excedente conseguiram entrar. E isso não foi por conta de mais desistências ali no período da adaptação, mas por uma ampliação das vagas mesmo. Então, como tinha poucas pessoas sobrando, não lembro exatamente ali o número, mas devia ter em torno de 60 pessoas, né, para as 54 vagas, e não tinha realmente mais aprovados ali depois daquela relação. Por conta disso, o general que era o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia, ao qual o IME está submetido, né, do Exército, ele decidiu que então ele ia abrir mais vagas. Até porque tem pessoas que desistem ao longo do ano, ali, né, durante o primeiro ano e até mesmo um pouco depois. Então ele decidiu que tudo bem, todo mundo que está aqui, que foi convocado e que fez esse período, vai poder ingressar como aluno no primeiro ano. Então não estava mentindo quando eu disse que essa era uma história de emoção, reviravolta, e que vai te inspirar a acreditar no seu sonho até o último minuto. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que essas histórias elas são muito boas para inspirar a gente a percorrer, né, a ir atrás de objetivos que são difíceis, complicados, ou às vezes que até as pessoas estão desmotivando ali, achando que você não é capaz, que você não vai conseguir, né? Eu acho que você tem que realmente se manter firme naquilo, se é algo que você acredita, que você quer, e batalhar por aquilo que você deseja. Cada pessoa vai ter uma história diferente, contextos diferentes, coisas que você vai poder observar e ver como que você pode agregar aquilo à sua vida. Até por isso eu acho legal você procurar algumas outras histórias como essa, e eu já vou deixar como sugestão aqui você passar no canal Tertúri, da Priscila Carvalho, que também é engenheira pelo IME, né, engenheira mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia, da minha turma e da Kizzy, e ela também contou lá um pouco da história dela para ingressar no IME. E a Kizzy deve contar dela aqui também nas próximas semanas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Também compartilhe com quem você acha que faz sentido, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui na plataforma. Muito obrigado e até a próxima.